Vamos conhecer a história e a trajetória da Daniele Vitória, que já está no 3º ano consecutivo de seleção brasileira de Taekwondo. Ela vai contar pra gente um pouquinho dessa trajetória. Dani, obrigado pela presença. Como é que você começou primeiro a ter o interesse no Taekwondo? Muito obrigada pela oportunidade de divulgação. Muitas saudades do Ivan, né, Ivan? Matando as saudades aqui. Bom, eu comecei o Taekwondo com 4 anos de idade, né? Eu fazia balé na escolinha e na sala que tinha do lado dava aula de Taekwondo. Então eu sempre fazia o balé, mas olhando o Taekwondo. Até que teve um dia que a professora de balé chamou tanto a minha atenção que a minha mãe me perguntou se eu queria fazer Taekwondo. Foi onde eu falei com ela que eu queria fazer e comecei. Eu era a única menina da turma, né? A turma era só tinha menino, mas eu sempre gostei muito de fazer. Até que eu fui para uma academia específica de Taekwondo, onde eu me profissionalizei mais na área da luta, né? Porque o Taekwondo ele tem 3 modalidades, que é a luta, o punce e os quebramentos. Então eu gostei mais da área da luta. E eu comecei a competir, né, os campeonatos pequenininhos, aqueles de criança. Meu primeiro campeonato eu ganhei de 18-0. Então assim, foi uma coisa que eu gostei muito e foi onde eu fui crescendo, até ir para os estaduais, os nacionais e agora internacionais. Quando você chegou lá, só com os meninos lá, eles olharam pra você e falaram: o que essa menininha veio fazer aqui? Assim, eles já me conheciam porque já era da escolinha, mas realmente houve aquela coisa estranha, né? Só uma menina pequenininha ainda por cima, era mais novinha ali da turma, então teve uma diferençazinha assim, só que eu era tipo o mascotinho, né, da equipe, então acaba que todo mundo tinha um carinho comigo. Embora muito nova, né, Dani? Que momento que você percebeu assim que você queria mesmo competir, levar a sério, tornar o Taekwondo, o esporte, realmente uma carreira? Em 2015 eu competi, o meu primeiro campeonato importante foi o Campeonato Mineiro, né? Onde eu fui campeã e classifiquei para o Campeonato Nacional, que foi o Campeonato Brasileiro, meu primeiro campeonato brasileiro. Então naquele momento ali, que eu vi que se tornou uma coisa séria, que eu percebi que eu queria aquilo pra mim, né? A minha primeira competição, meu primeiro brasileiro, eu fui vice-campeã. Então, a partir daquele momento eu falei que eu queria ser a melhor do Brasil e não tirava isso da cabeça. E no ano seguinte eu queria participar do brasileiro de novo. Aí foi onde eu fui nessa área aí mesmo. Todo mundo fala, né, da sua simpatia, da sua personalidade e dessa garra, né? Você sabe de onde que vem isso, dos seus pais? Porque desde pequena você já colocou isso na cabeça e ninguém tirou até hoje. Pois é, eu puxei isso da minha mãe, isso eu tenho certeza absoluta. Ela eu acho que assim, é a pessoa que eu mais admiro. Ela tem muita garra, muita força de vontade, desde sempre, sabe? Ela é minha inspiração. Então, esse lado dela, eu tenho certeza que eu puxei, essa determinação, força de vontade. Ela é assim, se ela quer alguma coisa, ela realmente corre atrás e não importa quantas coisas tenham ali para atrapalhar, quantos obstáculos, ela sempre tá ali correndo atrás. E isso acontece comigo também, né? Principalmente quando eu tenho um sonho e tem muitos obstáculos, ela me ajuda sempre, ela tá correndo atrás junto comigo. Tem uma história da Daniele que é de uma competição que ela estava no caminho para essa competição e um acidente muito sério aconteceu. É mais um capítulo, né, dessa sua trajetória bacana dentro do esporte e até nos bastidores, né? Conta pra gente como é que foi isso. Bom, essa história eu gosto muito dela porque todo campeonato eu lembro dessa história. Então, foi basicamente assim, como eu disse, em 2015 eu fui vice-campeã. Então eu queria muito ser campeã brasileira. Foi onde eu comecei a treinar muito para em 2016 eu conseguir a vaga novamente no brasileiro. Ganhei o mineiro e treinei muito mesmo para ir pro brasileiro. Só que no meio do caminho, né, tava no carro eu, meu pai, minha mãe, minha avó e minha irmã. E faltavam 16 horas Onde que era a competição? Para ir pro Paraná. Paraná. De Juiz de Fora até Paraná são 16 horas mais ou menos. Então, o meu pai foi dirigindo e o carro capotou assim com 4 horas de viagem.
Então, foi de madrugada, né? 28 metros que capotou, caiu de cabeça para baixo. E, assim, foi uma situação complicada ali, mas eu tive muita fé ali que todo mundo estaria bem. Eu até falo que ninguém lembra eu não lembro o que estava pensando no momento, mas eu lembro exatamente, eu lembro que eu estava falando com Deus. Então, eu sei que foi, assim, Ele que segurou ali, que guardou a nossa vida. Eu saí, eu consegui abrir a porta do carro, a minha família toda saiu por ela. E assim, os meus treinadores foi, né, comigo pra viagem, foi no carro da frente. Então eles acharam a gente no meio do caminho, depois que a gente já tinha acabado de tomar um susto, e me perguntaram se eu queria seguir viagem com eles. Foi onde eu falei que eu queria. Então eu olhei pra minha mãe, olhei pro olho dela assim, falei: mãe, eu quero seguir viagem, você autoriza? Aí ela falou que deixava e que independente do resultado, eu já era uma vitoriosa, só de estar indo. Então eu falei com ela que eu ia honrar o meu nome e o dos meus pais, né, que é inclusive um juramento do taekwondo. Foi onde eu fui, e assim, eu cheguei lá, tive 3 lutas e ganhei as 3. Foi a primeira vez que eu fui campeã brasileira. Essa história, assim, me emociona muito, porque toda vez que eu lembro dela, eu lembro que nós somos capazes de fazer tudo. Se você tem um sonho, não importa o que tiver na frente. Se você quer, você pode correr atrás. Que história bacana. Imagino que você tenha chegado lá e falar, pelo que eu já passei, não quero nem saber. Com certeza. Eu falei, já que eu tô aqui, eu tenho certeza que muita gente, se tivesse no meu lugar, não teria nem vindo. Então, já que eu tô aqui, vamos lá, vamos correr atrás desse sonho. E a seleção brasileira? Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho da conquista mais recente, mas como é que foi essa chegada numa seleção brasileira? Você falou, opa, agora definitivamente a brincadeira acabou de vez. Então, isso foi uma coisa muito importante pra mim, né, que foi a entrada na seleção brasileira. Isso é um sonho que praticamente todos os atletas de taekwondo têm, né, que chegar na seleção nacional. E eu fiquei muito feliz de ter entrado na seleção. Foi em 2017 que eu tive o meu segundo Grand Slam e ele valeu vaga para o Mundial no Egito, onde foi a minha primeira competição internacional. Foi muito apertado, né, porque era tudo por conta do atleta, então eu tive que arrumar R$15 mil em 20 dias. Então eu fiz uma campanha aqui em Juiz de Fora. Correu a sacolinha. Sim, foi onde Juiz de Fora me abraçou, foi onde eu vi o carinho da cidade comigo e, nossa, eles me ajudaram muito. Eu fiz essa campanha, foi muito apertado, porque, como eu disse, 20 dias só para conseguir R$15 mil e ainda tinha que treinar. Então foi muito difícil, mas graças a Deus com isso eu consegui mais patrocinadores, conheci você e conheci muita gente legal que realmente queria me apoiar, né, me incentivar para que eu conseguisse ir para o Campeonato Mundial. E no Mundial eu tive uma experiência incrível com a seleção, pude ver coisas diferentes, culturas diferentes, né? Várias pessoas de outros países e como que é realmente estar em um mundial. E eu era muito, assim, eu ainda sou nova, né? Mas eu tinha 13 anos na época. Tem gente que passa, atletas, né, de diferentes modalidades, que passam a vida tentando chegar na seleção brasileira. Você com 13 anos tinha ideia do que era já chegar a uma seleção brasileira ou já madura no esporte, nem embora nova, como você disse, teve ideia do que era? Pô, já recebi a roupa da seleção, estou representando meu país com 13 anos. Bom, é uma responsabilidade muito grande, né? Só que eles sempre deixaram a gente muito confortável, ciente do que a gente estava fazendo. E acaba que, assim, no meu ponto de vista, os atletas novos, né, as crianças, vamos dizer assim, elas acabam que, como tem um sonho maior, acabam criando realmente mais responsabilidade, tendo essa noção do que é, né, estar numa seleção brasileira. Até porque eu viajei sem os meus pais, né?
Então eu viajei somente com a seleção. Então isso já é um peso bem grande e que ali você tem a noção do que você está fazendo e acaba realmente tendo essa noção. E essa modalidade que você abraçou, o Taekwondo, fala um pouquinho, por que ela te atraiu tanto desde tão pequenininho? Bom, quando eu era bem pequenininha, eu gostava muito de ver vídeos de luta, né? Filmes do Jack Chan, essas coisas de espião, eu sempre gostei muito. Então eu era louca para fazer uma arte marcial. E eu senti no Taekwondo uma atração muito grande, sabe? É quase inexplicável, porque quando eu estou no tatame, eu sinto que eu estou vivendo tudo o que eu sempre quis. Igual todo campeonato que eu vou, eu sempre falo que é ali onde eu queria estar naquele momento, agora. É ali onde eu sempre quis estar e eu olho aquele cenário, né, o tatame, equipes unidas, aquele clima de campeonato gostoso, sabe? Eu vejo que é aquilo ali realmente que eu quero e que eu me sinto atraída. É como muitos atores e atrizes falam, o palco é onde eu quero estar, o seu palco é ali. É, isso daí, meu palco é ali. Ali, igual eu sempre brinco, né? Um dia antes da competição eu posto, né, que o peso foi batido na pesagem e tudo. Então, que no dia seguinte é o dia da diversão. Porque realmente, independente do resultado, eu tô sempre ali me divertindo, fazendo o que eu mais gosto. Tô com o Aloan Roncone, que é estagiário de Educação Física, trabalhou com a Dani e vai contar um pouquinho, né? Porque ela fala sempre, a gente sabe, as pessoas que convivem com ela falam muito da dedicação dela, da força de vontade, é claro, também da vocação para o esporte. Aloan, obrigado por participar conosco. Fala um pouquinho de que você encontrou aqui nessa menina que não para aí de subir degrau na carreira, no taekwondo, no esporte. Bom, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Tanto de você quanto da Daniela. Bom, a gente se deparou, não é a primeira vez, ela estava treinando com a sua professora e a gente começou a conversar sobre o taekwondo, que eu já tive experiências, que eu já tive o contato com a modalidade, que eu gostava até bastante. E surgiu, né, a situação onde que a professora dela não pôde treinar ela nesse período de 2 semanas antes dela viajar para São Paulo. Então ela me convidou, porque por causa desse contato e tal, ela me mandou mensagem, me procurou e me mandou todo o treino, todos os vídeos de treinamento que o professor, né, orientador dela lá de São Paulo. E era uma rotina pesada? Na verdade, naquele período não pode ser tão puxado. Já estava na fase final. Porque já estava, senão ela poderia correr o risco de se machucar. Então o treino ele foi mais moderado para início de forte. Então não foi um treino muito intenso, mas a gente teve bastante contato, conversamos bastante. E foi muito divertido trabalhar com ela. Ela me mostrou que é uma pessoa muito forte, muito objetiva e ela me amadureceu até bastante pela oportunidade. Nunca tive vivência com um atleta e ela realmente tem um futuro muito promissor, porque ela é batalhadora e ela mesma até me ensinou e cita muito nos seus vídeos que nunca desista dos seus sonhos e eu tenho certeza que ela não vai desistir dos delas. Fala um pouquinho então, Dani, dessa rotina de treinos, né? Você falou, começou com 4, mas agora rotina de treino, de competição, como é que é isso? Bom, a rotina de treino é muito pesada, né? Mas é claro, igual eu falei, essas coisas sempre compensadas com o nosso sonho, né? Se a gente tem o sonho, a gente tem que correr atrás. Então, a rotina de treino é intensa, é focada, né, no objetivo, tanto a parte física quanto a parte, né, técnica do taekwondo. E a parte física, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Loan, né? A gente trocou bastante ideia de como seria essa preparação. Foi uma coisa muito legal, né? Porque ele pôde aprender um pouquinho do taekwondo e eu pude aprender também com ele. Então, ele fez aquela preparação final para mim antes de eu me mudar para São Paulo, né? Porque
como eu tinha comentado com você, eu me mudei para São Paulo porque eu recebi um convite da técnica... Conta um pouquinho então dessa mudança. Muita gente ficou curioso em saber por que você teve que mudar para São Paulo e já na fase de preparação para essa competição que a gente vai falar daqui a pouquinho. O meu treinador daqui de Juiz de Fora, Alain Oliveira, ele se mudou, né, para Espanha. Ele até me convidou para ir com ele, só que eu falei assim que eu tô muito nova ainda, né, para mudar assim de país, ficar longe dos meus pais. Então eu preferi ficar aqui no Brasil. Recebi um convite da treinadora da seleção olímpica, né, que foi da seleção olímpica e da seleção brasileira. E ela é lá de São Paulo, Rio Claro, São Paulo. E eu não pude recusar esse convite, né, da ProTeam, a equipe ProTeam. Então eu aceitei, me mudei lá com os meus pais e foi onde eu continuei a minha preparação para o Grand Slam, que é a seletiva da seleção brasileira de taekwondo. Um pouquinho pra gente também, Alon, dela sempre, a Dani, né, tá sempre querendo superar, né, quer dizer, ela tá chegando no campeonato, já tá mirando o outro, isso tá sempre exigindo também, né, de vocês que convivem com ela, de também dar esse gás a mais, né? Não, claro, a Daniela, ela sempre foi muito perspicaz e batalhadora pelas coisas que ela deseja conquistar, então ela sempre foi resistente, embora às vezes ela dava uma miguezinha, mas a gente sempre, vamos lá, Dani, agora você é atleta, você não pode desistir. Aí ela já voltava mesmo com força total e persistiu, batalhou, cansou, respirou um pouquinho, vamos lá, Dani, respira. E a gente foi treinando, foi se comunicando, ela teve as dúvidas dela e tudo que eu pude oferecer na questão de conhecimento, tanto pessoal quanto profissional na área que ela está trabalhando, eu fui buscando informar ela da melhor forma possível, mas sem deixar ela desfocar, porque treinamento de atleta realmente não tem como a gente perder muito tempo. A gente tem que sempre otimizar, porque numa luta real ela não vai ter tempo para respirar. Então a gente foi sempre trabalhando isso na intensidade, no circuito, sem parar e sempre se comunicando. Vamos lá, você consegue, você já está em outro nível e não pode desistir, vamos embora. Dani, conta um pouquinho dessa conquista que foi agora, que foi um pacote, né? Foi um Grand Slam, 2 vitórias, vaga na seleção brasileira. Conta pra gente como é que foi aí, mais esse degrau que você subiu. Bom, essa conquista é muito importante, assim como todas as outras. É o meu 3º ano de seleção brasileira, então é uma conquista muito especial aqui, a medalha. Bom, eu tive 2 lutas foi uma contra o Paraná e outra contra São Paulo. A primeira luta eu ganhei de 31-3 e a segunda empatou o 3º round, né? Foi 7-7. Então fizemos um outro round que chama Golden Point, que é onde quem marca o primeiro ponto ganha, né? Então, graças a Deus, eu consegui marcar o primeiro ponto e sair com essa conquista e titular da seleção brasileira novamente, garantindo a vaga para o Pan-Americano, que será nos Estados Unidos. Você falou que teve um aspecto interessante do seu treinamento, que você chegou a trabalhar com atletas da categoria júnior e também da categoria adulto. Então você viveu uma preparação que para a competição foi legal, né? Sim. Fala um pouquinho dessas diferenças. Sim. Na parte da manhã eu faço treino com os adultos e na parte da noite eu faço treino com os júniores e cadetes. E os 2 treinos são muito importantes, né, para evolução como atleta, aprendizado, porque a categoria adulto é mais pensada, né? Eles pensam mais, eles têm mais estratégias. E a categoria júnior é mais assim agressiva, né? Tá sempre ali em cima. Então ter esses 2 lados, né? Tanto o de pensar mais quanto o de ter essa pegada mais assim. É muito importante, né? Ter a mistura desses 2 é muito importante e eu aprendi muito com todos os treinos e pude aplicar no Grand Slam. E a Dani estava na reunião mensal do Panathlon, né, clube, como convidada, e lá durante a reunião, que é à noite, ela recebeu uma mensagem da treinadora dela dizendo que
além do Pan-Americano, tem uma possibilidade bacana, internacional também, essa temporada 2019, que é o Mundial Estudantil. Como é que você pode chegar também a esse campeonato, a essa competição? Então, igual você falou, eu recebi essa mensagem, foi muito legal, né, porque ela falou que eu iria participar do estudantil, do estadual, né, estadual estudantil, e se eu ganhasse, se eu ganhar, eu vou pro nacional, e se eu ganhar o nacional, eu me classifico para o campeonato mundial estudantil. Então seria mais uma competição internacional aí para nós irmos esse ano. Tá certo. Deixa eu falar um pouquinho com a Luan também. Essa parte mental, né, da Dani, muita gente hoje foca muito também nessa parte da cabeça, do psicológico. Sim, claro. Você acha que ela tem essa vantagem? Quer dizer, ela chega para uma competição, é claro que as outras atletas também têm a sua preparação, mas por essa força dela, até por essa trajetória que ela contou um pouquinho pra gente hoje, você acha que isso também pesa ali naquele momento dela saber, ela pode perder, mas ela tem consciência que ela está preparada para vencer? Ela sempre teve um foco muito positivo e muito bom, porque diante da vivência dela, da experiência e tudo, ela buscou, através dessas dificuldades, um motivo para oferecer, né, conforto, boas palavras e até motivação para muitas das pessoas que são seguidores dela. E então ela sempre foi positivamente muito concentrada no objetivo dela. Ela, desde o início que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela sempre buscou manter-se motivada, focada, porque o sonho dela, ela não quer desistir dele. E a Dani, a pergunta também que todo mundo faz diante de tanta etapa alcançada é Olimpíada. Que cenário que tem para a Olimpíada? Como é que está isso na sua cabeça? Bom, as Olimpíadas para mim é um foco, com certeza, é um sonho, né? A gente vai subir nos degrauzinhos, né? Então o meu sonho era entrar na seleção brasileira, era ir para uma competição internacional, graças a Deus já realizei, estou realizando, né? Mas Olimpíadas é sempre um foco muito grande. Eu quero somar pontos, né? Meu foco é 2024, que é onde eu tenho mais chances, já vou ser da categoria adulto, e sempre somando os pontos aí, correndo atrás. Com certeza, esse é o foco e é o sonho que eu espero alcançar. Para as pessoas que não têm a convivência do esporte, como é que é essa questão da idade, como é que você trabalha com isso no taekwondo? Qual que seria a idade que você poderia já brigar por uma vaga para defender uma seleção brasileira? Bom, para as Olimpíadas é a partir dos 16, 17 anos. Agora, para a seleção brasileira, pode entrar em qualquer faixa, né? O taekwondo na categoria cadete é de 12 a 14 anos, que foi onde eu entrei na seleção. Eu entrei na seleção cadete em 2017. O júnior, que é onde eu tô agora, é no ano que faz 15 até 17 anos. Que aí é essa faixa que eu tô agora, que também tem a seleção. E a categoria adulto, né, que já é de 18 para cima. Essa que já dá concorrendo a campeonatos, né, para somar pontos para as Olimpíadas. Tá certo. Então, dentro da sua cabeça, como é que tá em relação a chegar a isso? É o quê? Continuar na seleção? O que seria o passo, já pensando sempre a mais, como você já está pensando? Bom, com certeza continuar na seleção brasileira, isso é muito importante, porque dá uma experiência muito grande pra gente, e experiência é uma questão muito legal pra gente trabalhar pra conseguir chegar a esses objetivos, porque tendo a experiência com os melhores do país, né, igual em março agora vai ter um camping com a seleção, então só junta realmente os titulares da seleção, e essa experiência é muito importante porque a gente pode aprender com cada um. Experiências também internacionais, né, essas competições internacionais que a seleção dá a oportunidade de a gente participar,
onde a gente conhece os outros países, já vai adaptando, já vai vendo como é que funciona cada estilo de cada país, sempre aprendendo mais, porque quando chegar nessa fase adulta, nós já temos muitas experiências internacionais e já assim acostumamos com o ritmo, né, de ficar fora de casa por muito tempo, alimentação que é bem complicada, a gente não está acostumado com uma alimentação de outro país, fuso horário, então acaba que essa etapa é muito importante para a gente aprender. Tá certo. Vamos pedir para a Dani falar um pouquinho da Dani fora, né? A Dani fora do esporte, o que é a Dani? Dani tem history, tem Instagram, o que dá tempo de fazer além disso, que a gente sabe que você domina bem, já fez até uma edição dos melhores momentos e bastidores do Grande Slam que ela conquistou no Rio de Janeiro. O que dá tempo de fazer, além dessa rotina de treinos? Quem que é a Dani fora da quadra? Bom, é uma pergunta bem complicada porque minha vida é só taekwondo e estudo. Mas assim, é muito importante ter também essa parte um pouquinho fora do esporte. Porque acaba que a gente foca muito, né, no objetivo, e isso é muito importante. Eu gosto muito de ficar assim 24 horas no taekwondo, mas tem hora que você tem que dar um descanso para sua mente, para o seu corpo também, né, ele tem que relaxar. Então o estudo é bem importante também, né, depois do taekwondo, não, antes do taekwondo, né, o estudo é muito importante, é o plano A sempre. E também tem essa diversão com a família, né? A família também é minha base, é muito importante. Principalmente, assim, antes e depois de competição, são eles que me reiniciam, né? Vamos dizer assim, eu sinto um conforto na minha base antes da competição. Eu sei que ali eu tô segura, independente do resultado. Eu sei que eles estão sempre do meu lado. E depois da competição, independente do resultado, eles estão sempre ali me apoiando, me incentivando. Igual essa mudança para São Paulo também, a família inteira foi, e eu sei que isso pouca gente faz, pouca família faz. E eu tenho que reforçar isso, né? Porque o atleta, ele precisa de um apoio, ele precisa de um incentivo, e isso tem que vir de casa. Porque muitos pais não apoiam os filhos, né, como atletas, achando que isso não vai ir a lugar nenhum, mas isso é muito importante. Os pais, o apoio dos pais. Eu luto pelos meus pais, né? Não só pelo meu sonho, mas pelos meus pais. E eu creio que os atletas também têm que ter essa oportunidade de ter esse carinho com os pais. Tá certo. A gente quer agradecer a Daniele, desejar sucesso para você, Dani, na sua sequência, na sua trajetória profissional e sempre torcendo. Obrigada. Gostaria de agradecer imensamente ao pessoal aqui da Fibratec, né, por ceder o espaço pra gente, por cuidar dos meus treinos também físicos. Gostaria de agradecer ao Luan, muito obrigada por ter me preparado, né, antes de eu ter ido para São Paulo. Obrigada a você, Ivan, que está sempre aqui junto comigo, me acompanhando. Obrigada a Juiz de Fora, que está sempre de portas abertas para mim, a minha família. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos vocês, pois todos vocês fazem parte dessa história. Tá certo, Luan, obrigado pela presença. Vamos seguir aqui agora um pouquinho de longe na torcida, né? Não, sim, sempre a gente está conversando, até mesmo pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então eu estou sempre presente, tento, né, estar sempre presente, e eu sei que ela tem muito a vencer na vida. Eu agradeço muito o convite, tanto da Daniela como de vocês. Sei que foi uma grande oportunidade, uma grande experiência estar aqui presente. Tá certo. Nós estamos chegando ao final desse Pautando Esporte e a gente teve a oportunidade de mostrar um pouquinho mais da trajetória da Daniele Vitória, do Taekwondo, que já está no 3º ano como titular da seleção brasileira. Já tem esse ano vaga para disputar o Pan-Americano nos Estados Unidos e revelou recentemente que tem a possibilidade também de disputar o Mundial Estudantil.